Alô, sou Ana Paula e toda segunda e quarta-feira do mês venho falar dos lançamentos da Todavia e a agenda de eventos que você não pode perder, sempre ao lado da Clara Caripoves. Oi, Clara! Olá! Mês de outubro vem com grandes novidades. No quadro Primeiras Impressões, Zil, a fantástica livreira da Livraria da Tarde, nos conta sobre o que achou de Quero na Várzea, o novo livro de poesia de Silvio Fraga. Olá, eu sou a Zil, da Livraria da Tarde e do Círculo de Poemas. Quero na Várzea, que dá nome ao título do livro, a palavra quero, no seu princípio, é um pássaro, que é uma espécie de vigia dos lugares, né? Porque ele anuncia com seu canto a aproximação de invasores. E se a gente pensar no sentido da palavra várzea, numa primeira acepção, uma grande extensão de terra, uma planície, um vale, mas também por extensão de sentido, várzea é o famoso campo de futebol no terreno baldio que todo mundo conhece muito bem. Quero na várzea, portanto, dois substantivos, inclusive algo que me chamou muita atenção na poesia do Silvio. É um livro cheio de vida, de natureza muito presente. Os poemas aproximam os nossos ouvidos de algo muito bonito, algo sonoro, visual. Quero é um livro que conversa muito com o nosso tempo. Eu também senti isso enquanto eu ia lendo os poemas, né? Acho que mais do que nunca a gente precisa olhar para as plantas, olhar para os bichos, para o espaço. A Aline Motta, uma artista brasileira, ela no livro Água é uma Máquina do Tempo, diz o seguinte: as pessoas não sabem, mas os lugares sabem. Uma das coisas que mais me encantou, né, na obra Quero é como a natureza chega até mim. Substantiva, sonora, presente, uma natureza muito próxima. Mas também, em alguns momentos, eu sinto que o livro tem um olhar sobre o próprio fazer poético, né? Talvez num poema Maneira isso tenha ficado um pouco mais evidente. Muito obrigada, editora Todavia. Uma alegria poder falar de um pouco de poesia. Espero que os leitores aproveitem esta belíssima leitura. Vou ler um poema. A cidade é um barulho de obra, mas tudo cai aos pedaços. Minha obra não faz barulho nenhum, dorme quieta nas estantes, com sorte numa bolsa. Me satisfaço com pouca atenção, a vida já me deu muito. Acontece que às vezes não se recebe nenhuma atenção e a tristeza ocupa o vazio onde minha obra canta apenas para mim. Não há nada mais bem construído que uma tristeza. Vigas deslumbrantes e infinitas. O quanto de cada coisa é o quê? Dizem que o afeto é tudo. Não é tudo, mas é maioria. Do mesmo autor de Os Supridores e Mas em que mundo tu vive, José Faleiro nos presenteia, neste mês de outubro, com Vila Sapo, uma coletânea de contos que apresenta ao leitor uma radiografia realista e lírica, aguerrida e inventiva, da vida dos esquecidos, explorados, invisíveis e estigmatizados. As 7 histórias que compõem Vila Sapo se passam em torno da favela de mesmo nome, que existe de fato em Porto Alegre e que, graças à habilidade literária de Faleiro, serve de microcosmo quase emblemático para todas as periferias do Brasil e do mundo. É ali que vivem e tentam levar a vida, a despeito de tudo, seus personagens. Trabalhadores, traficantes, mães, moleques que não frequentam a escola e muitos outros. São pessoas comuns que só querem amar e sobreviver, porém o abismo social e racial brasileiro não lhes permite uma caminhada tão frutífera. Em Atotô, história que abre o livro, somos apresentados a narrativa de 3 garotos que observam a vida noturna na favela até que algo decisivo e definidor de sua condição de jovens periféricos acontece. Outro conto, Dignidade Relâmpago, é um thriller social que fotografa o desejo de seus personagens de serem vistos como consumidores se divertindo com um carro e cervejas. Porém, os 2 garotos se embrenham num crime comum em nossas cidades e no justiçamento de uma força policial que parece desconhecer as noções básicas de cidadania.
Há também espaço para a infância e o amor nos contos Aconteceu Amor e o episódio do Bodoque, e para a observação social mais lírica, como em Um Otário com Sorte. Vila Sapo foi publicado originalmente em 2019 pela casa mineira Venas Abertas e logo chamou atenção para José Faleiro, até então jovem e desconhecido autor vindo das quebradas de Porto Alegre. Desde aquele momento inicial, o livro apresentou a críticos e leitores um escritor já dotado de uma variada gama de recursos, modulando em cada história a voz das ruas com um refinado registro literário. E tudo isso a reboque de uma elaborada composição ficcional para cenas e personagens. Em todas as histórias, Faleiro demonstra um total domínio da forma do conto e vai além disso. Vila Sapo é, desde seu lançamento original, uma joia da narrativa breve contemporânea, um livro surpreendente. Bom, a gente aqui é muito fã do José Faleiro e a recomendação para ler esse livro é fortíssima. Livre, Virando Adulta no Fim da História, da albanesa Lea Ypi, é um livro de memórias e livro de formação adorável, engraçado e comovente, que é ao mesmo tempo um livro sério de história e política. Lea é hoje professora de teoria política da London School of Economics e em Livre ela conta sua infância na Albânia e sobre a presença constante do partido em todos os aspectos de sua vida e da vida da sua família. Para a menina precoce de 11 anos, o socialismo de estilo soviético da Albânia trazia a promessa de um futuro predeterminado, uma garantia de segurança entre camaradas convictos. Isto é, até que ela se viu agarrada às pernas de uma estátua de Joseph Stalin, recém-decapitada por protestos estudantis. Era o fim do comunismo e o primeiro dia em que Lea pensou em liberdade. Lea Ypi cresceu em um dos países mais isolados do mundo, um lugar onde os ideais comunistas substituíram oficialmente a religião. A Albânia, o último ponto stalinista na Europa, era quase impossível de visitar e de sair. Era um lugar de filas e escassez, de execuções políticas e de polícia secreta. Mas era a casa dela. As pessoas eram iguais, os vizinhos se ajudavam e esperava-se que as crianças construíssem um mundo melhor. Havia comunidade e esperança. Mas em dezembro de 1990, tudo mudou. Quase da noite para o dia, as pessoas podiam votar livremente, vestir o que gostassem e adorar quem quisessem. Não havia mais nada a temer. Mas as fábricas fecharam, os empregos desapareceram e milhares fugiram para a Itália, de onde eles foram enviados de volta. Esquemas de pirâmide financeira acabaram levando o país à falência, levando a conflitos violentos. À medida que as aspirações de uma geração se transformavam na desilusão de outra, e à medida que os segredos de sua própria família eram revelados, Lea se questionava sobre o que realmente significava a liberdade para ela, para cada membro da família. Livre foi lançado em 2021 no mundo de língua inglesa, ganhou o prêmio Ondate de primeiras biografias, foi indicado como livro de memórias do ano pelo Sunday Times e livro do ano pelos jornais The Guardian e Financial Times e pela revista New Yorker. David Runciman, autor de Como a Democracia Chega ao Fim, que a Todavia publicou em 2018, professor de Cambridge, define o livro como um relato inesquecível sobre a opressão, a liberdade e o que significa aprender sobre o mundo. Aqui vai um trecho. Só restara uma palavra, liberdade. Ela aparecia em todos os discursos na televisão, em todos os slogans vociferados nas ruas. Quando a liberdade finalmente chegou, foi como um prato servido congelado. Mastigamos pouco, engolimos rápido e continuamos com fome. Memórias do Subsolo, de Dostoiévski, é o novo título da coleção de clássicos da editora. Marco não apenas da trajetória do autor, mas da própria literatura universal, o livro é um mergulho vertiginoso nas profundezas da alma, em que reflexões paradoxais e mecanismos mentais intricados convivem com uma verve sarcástica e corrosiva. Escritas em 1864, à cabeceira do leito de morte de sua primeira esposa,
Estas memórias culminam na retomada da atividade literária de Dostoiévski após uma década de exílio siberiano entre trabalhos forçados, serviço militar obrigatório e proibição de entrada na Rússia europeia. Embora o autor fosse um participante bastante ativo da inflamada e polêmica atividade jornalística de então, à época, estranhamente, este desafio contundente ao pensamento radical passou quase despercebido. A posteridade, contudo, logo reconheceria o livro como a Suma Dostoiévskiana, na definição de George Steiner, para quem Dostoiévski aqui alcançou uma instância rara de equilíbrio criativo entre os poderes poéticos e filosóficos. Esta edição, todavia, teve tradução e pós-fácil de Irineu Franco Perpétuo, autor de Como Ler os Russos, e conta ainda com um clássico ensaio de Tsvetan Todorov, que esclarece aspectos essenciais desta obra-prima. Agora, um recado. Se você não quer perder nenhum novo episódio do Quarta Capa, nos siga onde você escuta podcasts e dá uma nota pra gente no Apple Podcasts e no Spotify. Vamos pro próximo lançamento. Proust e as Artes é um estudo brilhante e inovador sobre Em Busca do Tempo Perdido, resultado de pelo menos 10 anos de pesquisas do filósofo Roberto Machado, falecido em 2021. No título do seu livro, Roberto Machado já indica o objetivo de decifrar a reflexão estética de Proust, mostrando que ela passa pela criação de personagens nos quais se encarna a essência dos campos artísticos, Vinteuil na música, Eustir na pintura e Bergotte na literatura. Através dessa incursão na obra magistral do romancista francês, o autor propõe uma interpretação geral do projeto da Recherche, com base na hipótese de que a obra pode ser lida como um romance de formação. Ela narra a descoberta da vocação literária do protagonista narrador Marcel, que só pode ocorrer em função daquilo que ele aprendeu ouvindo o Vinteuil, observando Eustir e lendo Bergotte. Com a mesma clareza que caracterizou as décadas de trabalho do autor como pesquisador e professor, este livro luminoso é um guia das nuances de um monumento da literatura ocidental. Marcel Proust morreu há 100 anos, em novembro de 1922, e essa é uma das muitas publicações que marcam esse centenário. No início da tarde do dia 6 de março, de 3 anos atrás, perdi 2 incisivos numa tacada só. Eram os que me serviam para pronunciar meu nome. Assim começa este romance de Domenico Starnone, o consagrado autor de Laços, Assombrações e Segredos, 3 outros romances publicados pela Todavia, joias da narrativa contemporânea. Após uma briga de casal por motivos fúteis, em que a mulher lança um cinzeiro contra o marido, o protagonista tem seus dentes incisivos quebrados. A partir daí, um buraco sem fundo de lembranças, obsessões, medos e dúvidas é aberto em sua vida. E tudo passa a doer. Agora, um homem desdentado, ele vai enfrentar uma jornada tragicômica através das neuroses de um homem comum e seus problemas de relacionamento, a começar pelo ciúme de sua companheira, mas também por infindáveis visitas a dentistas em busca de reparação do seu problema. Porque, de alguma forma, não são apenas seus dentes que estão quebrados. Como nos mostra o autor, há outras rupturas na vida dele. As dificuldades econômicas o obrigarão a contar com dentistas de profissionalismo duvidoso. Cada um terá uma teoria diferente a respeito de como proceder na reconstrução do seu sorriso. É uma jornada penosa em que a pobre vítima sofrerá ainda mais fisicamente. Além, claro, de gastar uma soma considerável de dinheiro sem, no entanto, chegar à resolução do problema. É justamente a partir da relação não idílica com uma dentição fora dos cânones normais de beleza que nosso protagonista continua a resvalar numa armadilha emocional que remonta à infância. Uma questão que foi central na formação de sua personalidade e em sua relação com o mundo. Utilizando de forma mais visível as armas da sátira do que em outras de suas obras, Starnone faz de Dentes uma obra de ficção em que o corpo parece comentar os desequilíbrios dos nossos relacionamentos. Um humor por vezes lancinante, sempre afiado e disposto a nos descortinar as imposturas que criamos para nós mesmos. O ano, todavia,
2023, a agenda queridinha de muitos de vocês, e de nós também, chega às livrarias neste mês de outubro. Tem ilustrações do artista fluminense Jonatas Moreira e pequenas crônicas de José Faleiro. Como nas edições anteriores, conta com uma exclusiva sobrecapa plástica com zíper para você guardar badulaques e proteger sua agenda. Bora se programar para os eventos do mês. Ayelet Gundar Goshen, autora de Uma Noite Markovitch, Despertar os Leões e Outro Lugar, está no Brasil. No dia 14, ela participa de um bate-papo com Aparecida Vilaça na Travessa Leblon, no Rio de Janeiro, às 7h30 da noite. Silvio Fraga lança seu Quero Quero na Várzea, no Rio de Janeiro, no dia 19, na Livraria Janela, às 7 da noite, com a presença de Elcanaã Ferraz, Laura Liuzzi e Mariano Marovato. No dia 19, José Faleiro participa do lançamento de Vila Sapo na Livraria Taverna, em Porto Alegre, às 7 da noite, com participação do professor Bruno Xavier Silveira. No dia 26, é a vez de São Paulo lançar Vila Sapo. Na Livraria Megafauna, às 7, Faleiro bate um papo com o nosso querido autor Ricardo Terto e o livreiro Flávio Augusto. Entre os dias 21 e 30 de outubro acontece a Bienal de Brasília, com a presença de Natália Timmerman, José Faleiro e o argentino Pedro Mairal. A Todavia vai participar do Festival da Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, que acontece entre os dias 21 e 23. Vale ficar ligado na programação. E por fim, Quito Ribeiro lança No Canto dos Ladinos, em Salvador, no dia 24, na livraria LDM do Shopping Bela Vista, com a participação do autor soteropolitano Franciel Cruz. Os eventos estão sujeitos à alteração, então vale sempre dar uma olhada nas nossas redes sociais antes de sair de casa. Para saber mais de todos os livros que falamos aqui, acesse o site da Todavia em todavialivros.com.br. Na segunda semana de novembro, estamos de volta. Um abraço e até lá!